Olá, tudo bem com você? Vamos meditar hoje no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, um capítulo cheio de histórias interessantes, inspiradoras. Aqui encontramos a pesca maravilhosa, pesca milagrosa, a cura de um leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum que foi levado por amigos e colocado à frente de Jesus, descido pelo telhado da casa onde ele estava. A vocação de Levi, o chamado dele para ser discípulo, o fato de Jesus comer com pecadores, estar sempre na companhia de pessoas que precisavam realmente dele. Enfim, outro capítulo rico em lições e em conteúdo espiritual útil para a nossa vida. Algumas lições importantes que nós podemos pontuar aqui são as seguintes. Primeiro, Jesus prega assentado em um barco. Qualquer lugar pode se transformar num púlpito para quem quer pregar a palavra de Deus. Não existe local ou circunstância, existe sim a indicação do Espírito Santo de que ali há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus sugere que os discípulos lancem a rede ao mar mais uma vez, e eles então argumentam que haviam tentado pescar a noite toda sem sucesso, mesmo assim, Pedro manifesta fé no poder e na sabedoria de Deus e lança as redes. Isso é uma lição para nós. Mesmo que muitas vezes uma ordem de Deus pareça ilógica, pareça até sem sentido, se nós confiamos nesse Deus e o temos como nosso Senhor e Salvador, nós vamos obedecer. E mais adiante perceberemos que, na verdade, aquela ordem de Deus tinha toda a lógica, realmente fazia sentido e foi para o nosso bem. Obedeça, pura e simplesmente, como fez Pedro, mesmo diante das circunstâncias. O limite humano pode ser o início da atuação divina. Eles estavam cansados, já não tinham mais esperança de conseguir pescar alguma coisa, mas, no entanto, eles obedeceram. Muitas vezes é quando o nosso limite é alcançado que ali Deus pode atuar e mostrar todo o seu poder. Quando chega ao seu limite, o ser humano está mais apto para reconhecer a atuação divina. Quando é Jesus que manda, então, siga em frente. Quando fazemos a vontade de Deus, nossos esforços são bem-sucedidos. A rede se encheu de peixes. E aquilo foi uma lição também para os discípulos, porque para eles, Cristo disse que seriam pescadores de homens, ou seja, era um prenúncio já de que a obra evangelística para a qual Jesus os estava chamando seria assim bem-sucedida. Eles não mais pescariam peixes, mas pescariam seres humanos para o reino de Deus. A ação deles, a obra deles, certamente seria bem-sucedida, como foi aquela pesca ali. Quando Pedro, que já havia presenciado a cura de sua sogra, viu que Jesus tinha também poder sobre a natureza, se prostrou diante dele, reconhecendo sua pecaminosidade, confessando então ser um ser humano pecador. A resposta de Cristo é bonita, verso 10, versos 8 e 10. Não tenha medo. Jesus espera realmente que nós reconheçamos nossa pecaminosidade, nossa impureza, nossa fragilidade e nossas limitações. É nesse momento em que ele pode realmente atuar em nós, pode nos purificar dos nossos pecados e nos habilitar a uma vida santa, nos permitir viver por meio dele uma vida santa. Ele diz aos pecadores arrependidos: não tenham medo. Ele é o Deus que recebe pecadores para transformá-los naquilo que ele deseja e que vai ser realmente o melhor para essas pessoas. Verso 11 diz que eles deixaram tudo, deixaram as redes cheias, repletas de peixes, um grande empreendimento, e estavam dispostos ali a seguir a Jesus e seguiram a Jesus. Você está disposto a deixar tudo também por Jesus, se ele o chamar a alguma missão especial? Você está disposto a abrir mão das coisas que talvez aparentemente sejam uma bênção, mas que poderão eventualmente afastá-lo da missão, afastá-lo de Jesus? Lembre-se, o que eles tinham eram as redes, os barcos, aquele negócio. Mas quando eles viram que aquele homem ali diante deles, que perdoava, curava e operava milagres, era Jesus, o Salvador, o Messias, eles não titubearam, não tiveram dúvida, deixaram tudo para trás e passaram a seguir Jesus. Pescadores abandonaram 2 barcos cheios de peixes. O que tem mais valor para você? O que tem mais valor em sua vida? Suas posses, seus talentos, seus diplomas ou Jesus Cristo, o Salvador? Jesus se depara em seu caminho com um leproso, alguém que naquele tempo era considerado realmente uma pessoa imunda, vivia à margem da sociedade, ninguém podia tocar numa pessoa dessa porque seria também considerado impuro ou imundo. Esse homem clama a Cristo, pede-lhe que o purifique. Jesus pergunta o que ele quer. Senhor, se quiseres, podes purificar-me.
é o que diz o leproso. Veja, mesmo assim ele coloca a vontade de Deus na frente. Se quiseres. Hoje há muitas pessoas que, infelizmente, têm uma postura bem diferente desta do leproso aqui do relato de Lucas 5. Há pessoas que chegam a ter a audácia de dizer: eu determino que Deus faça tal coisa. Se Deus existe, ele vai curar você, como se Deus tivesse que seguir a agenda humana, como se Deus pudesse ser determinado por alguém. Não é assim que funciona. Na verdade, nós é que temos que nos colocar nas mãos de Deus. Ele é quem determina as coisas. E aqui, a lição do leproso é justamente essa. Com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia que a vontade de Deus é soberana sempre. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. Veja, Jesus não precisava nem tocar, porque ele fez curas também à distância. Mas aqui ele fez questão de usar o toque, o acolhimento, o carinho. Ele pôs a mão naquele homem que era intocável e disse: Fique limpo. É isso também que Jesus faz conosco. Ele nos toca, ele nos acolhe, ele nos recebe e ele nos purifica também e nos cura. Aceite o toque curador de Jesus em sua vida também. No verso 13, a gente vê que a maior vontade de Jesus é nos purificar da lepra do pecado, essa que nos contamina, e ele está disposto a fazer a mesma coisa com a gente, nos purificar, nos perdoar. Verso 14, nós lemos que ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação um sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus não veio subverter a lei de Moisés, como alguns pensam. Jesus cumpria a lei, Jesus era fiel à lei. O que aconteceu simplesmente, como já vimos no Evangelho de Marcos, e veremos mais adiante aqui também, é que a morte de Cristo foi o cumprimento da lei de Moisés, daquela que é chamada de lei cerimonial. Jesus sempre foi fiel à lei, até porque foi ele quem deu essa lei lá no Antigo Testamento. Verso 19, nós lemos que aqueles amigos do paralítico de Cafarnaum, não achando por onde introduzi-lo na casa por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Veja, qualquer esforço é válido quando o objetivo é chegar perto de Jesus. Outra coisa bonita é que esses amigos do paralítico não mediram esforços para levá-lo a Jesus. Você tem feito isso também em relação aos seus amigos? Você conhece a palavra de Deus, você conhece a mensagem de salvação, a mensagem da volta de Cristo, você tem feito esforços também para levar seus amigos a Jesus? Esses aqui foram tremendamente amigos. Fizeram de tudo para que aquele homem pudesse chegar perto de Jesus. E nós percebemos pelo relato que o maior desejo daquele homem, daquele paralítico, era ter seus pecados perdoados, era ter a doença espiritual resolvida. E Jesus proclama o perdão dele. Homem, estão perdoados os teus pecados. E nesse momento os escribas e fariseus ficaram indignados. Que blasfêmia é essa? E de fato seria uma blasfêmia um ser humano comum, um mero ser humano, perdoar pecados, porque isso é um atributo divino. E qualquer humano que assuma um atributo divino está cometendo blasfêmia. Só que Jesus não era apenas um ser humano. E por isso, sim, ele podia perdoar pecados. E aí ele diz que, para provar que ele tinha poder para perdoar pecados, ele também faria algo mais. Ele diria ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E ele disse isso de fato e aquele paralítico foi curado. Como poderia um blasfemador ter poder de curar uma pessoa paralítica? De fato, aquilo foi irrefutável. Jesus não só tinha o poder de Deus para curar pessoas fisicamente doentes, como também tinha o poder divino para curar pessoas espiritualmente doentes, pessoas escravizadas pelo pecado. Por isso, ele também pode perdoar todo aquele que chega a ele pedindo que ele o purifique de seus pecados. Não tenha medo de Jesus. Vá até ele, peça perdão dos seus pecados e ele vai também resolver o seu problema, jogando para o fundo do oceano os seus pecados e deixando no passado aquilo que tem que ficar no passado, sua vida anterior, seus pecados cometidos anteriormente. A verdadeira obra cristã leva as pessoas a glorificar a Deus. Isso nós vemos então no verso 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. A verdadeira obra cristã leva as pessoas a glorificar a Deus. Nos versos 27 e 28, nós vemos Jesus encontrando Levi, um cobrador de impostos, uma pessoa que era tida como quase que um ladrão da nação, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, e muitos desses publicanos eram até ladrões, desonestos. Jesus, então, se dirige a Levi
Levi, quando o contempla, Jesus o convida: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. À semelhança dos demais discípulos que eram pescadores, Levi também deixou tudo para trás e passou a seguir Jesus. E não só isso, depois nos versos 29 e seguintes, ele dá uma festa para Jesus. A alegria dele foi tão grande de ter encontrado o Messias e ter encontrado o perdão, a salvação, o sentido para a sua vida, que ele deu uma festa para Jesus. Claro que os fariseus e os escribas de plantão acharam aquilo ruim, murmuravam, dizendo: ele anda com pecadores, ele anda com ladrões, com desonestos. E Jesus deu uma resposta realmente ao ponto: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É óbvio que Jesus andava com pecadores, porque eram eles que precisavam mais de seu cuidado, de seu perdão, da salvação. Os que se sentem justos, os que se sentem perfeitos, autossuficientes, por que precisam de Jesus? Veja, não há pecado mais grave do que outro, né, no sentido de nos levar à perdição. Todo pecado é pecado, mas há um pecado que ofende especialmente a Deus, que é o orgulho, porque o orgulho, ele impede a pessoa, o infrator, o pecador, de buscar a Cristo para obter o perdão. Por isso esse pecado é tão odioso aos olhos de Deus e tão inimigo da salvação dos pecadores. A atitude de renúncia dos discípulos mostra por que Jesus os escolheu. Estavam dispostos realmente a deixar tudo para trás para segui-lo. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Por isso, era sempre visto com os pecadores. A festa oferecida por Mateus revela então a alegria dele por ter encontrado Jesus. Você se sente feliz também por ter encontrado Jesus? Você sente paz no coração, alegria por ter Cristo ao seu lado? Esse foi o sentimento de Mateus. Ele expressou isso com aquela festa dedicada a Jesus. E finalmente o capítulo termina falando sobre vinho velho, vinho novo, odres novos, odres velhos. Na verdade, Jesus estava dizendo aqui que é preciso haver uma renovação da mente para que aceitemos as ideias, aspas, revolucionárias, novas de Jesus. É preciso realmente estar aberto para que possamos receber essa mensagem nova de Cristo. Para pessoas acostumadas com tradições antigas, é difícil levar em conta e aceitar o que é novo. Que Deus o abençoe nesse dia, você possa aceitar a mensagem de Cristo, você possa ser um odre receptivo, um vaso que receba essa mensagem, essa bênção de Deus e aceitar também o perdão que Ele está disposto a te oferecer. Eu sou o pastor Michelson Borges, tenho tido a alegria de todos os dias abrir com você a carta de amor de Deus, a Bíblia Sagrada, e lhe desejo um dia abençoado na companhia de Jesus.